Olá, internautas! Sejam bem-vindos a mais um bate-papo. Nós estamos começando mais um G5 Entrevista e, claro, você é o nosso convidado especial, porque hoje a gente vai falar de política, mas de política principalmente assistencial, porque ela é uma das pessoas que mais tem trabalhado nessa área, que mais tem desempenhado esse tipo de ação em Anápolis e agora em todo o estado de Goiás. Eu estou falando da deputada estadual e primeira-dama de Anápolis, Vivian Naves, que está aqui com a gente pela primeira vez. Seja bem-vinda ao nosso podcast, é um prazer enorme recebê-la por aqui. E claro, a gente vai começar falando um pouquinho da sua história e falando um pouquinho também do seu trabalho, principalmente na área pública. Vivian. Olá, Rafael. Olá a todos os internautas do G5 News. Um prazer estar aqui com vocês, podendo falar um pouquinho dos nossos projetos, dos nossos programas sociais que têm atendido realmente as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Como eu falei no início, a senhora é uma política dedicada à defesa dos direitos sociais e isso ficou muito demonstrado durante a sua passagem ali, ainda primeira-dama, mas quando a senhora estava mais presente ali em Anápolis, com vários projetos. Eu gostaria, primeiramente, antes de falar sobre isso, falar da Vivian Naves, que alguns não conhecem, porque Anápolis conhece muito bem a senhora, mas o estado de Goiás, apesar de a senhora ter sido candidata, tem muita gente ainda que não sabe quem é a Vivian Naves, a história da Vivian Naves. A senhora sempre esteve ligada à política, é isso? Rafael, não estive ligada à política. Eu sempre digo e faço aqui um alerta às mulheres que eu era avessa à política e hoje entendo que a política é útil para transformar a vida das pessoas, para cuidar das pessoas. Vim de uma família política, eu sou de Goiânia, natural de Goiânia. Minha família é Albernaz, minha mãe prima primeira do professor Neo Albernaz, que foi um grande gestor, um grande prefeito de Goiânia e sempre avessa à política. E quando me vi na política, através do Roberto, que resolveu ser candidato a prefeito, também nunca tinha sido candidato a nada. Em 2016, ele resolveu ser candidato a prefeito e colocou a gente na política para entender que realmente a política serve para cuidar de pessoas. Mas por que a senhora é de uma família de políticos e era avessa à política? Por quê? Qual que era a visão? Acho que é por isso mesmo, Rafael, por ser de uma família de política. Eu me recordo quando criança, eu tenho um tio bastante político e ele foi candidato a deputado estadual e na época criança podia fazer aquelas brindes que dava, de lixinha, de caixa de fósforo, e eu participei ativamente daquilo ali, daqueles bastidores. Mas nunca me interessei por política. Eu sou funcionária de carreira do Banco do Brasil, então sempre na área privada, formada em Direito, e nunca achei que a política poderia agregar a vida de uma pessoa. O Roberto já estava bem estabelecido enquanto dono de colégio, do Colégio Orion em Anápolis, e me assustou muito quando ele resolveu ser candidato. Foi do nada, assim? Não foi do nada. O Roberto tem uma história que ele gosta muito de política. Desde quando ele estava em Porangatu, a tia dele já tinha sido vereadora, ele sempre engajado, uma pessoa que tem uma admiração pelo Iris Rezende, que ia lá em Porangatu, quando aquele tempo de política tinha os comícios que eram grandiosos, e o Roberto gostava muito de política. Um showmício, né? Showmício, né? Então, era uma época diferente. O Roberto gostava sempre de política. E eu dizia a ele, não entre na política porque eu não aceito. É uma das pautas que eu não aceitaria continuar casada. Mas hoje estamos aqui... Os dois na política. Os dois na política. Primeiro ele, depois eu. É claro, ele foi disputar a eleição. Eu acredito que a senhora tenha ajudado durante o período da campanha eleitoral e tudo mais, trabalhado para isso. Mas aí quando foi o momento que a senhora que deu o start, assim, falou, não, eu preciso fazer alguma coisa. A senhora esteve em algum lugar, a senhora viu alguma situação que despertou assim, preciso cuidar desse social, eu quero fazer isso. Rafael, para você entender um pouquinho da nossa história, em 2016, em abril de 2016, nasce a nossa quarta filha. Eu ainda, na maternidade, o Roberto falou, eu vou em Anápolis lançar a minha pré-candidatura. Naquele dia eu achei que seria algo que não seria levado adiante. Ele foi em Anápolis, lançou a candidatura, voltou, me buscou com a nossa quarta filha, Carolina, e dali foi tomando corpo, e ele foi conseguindo agregar, chamar pessoas para partilhar desse sonho com ele. E teve um dia que nós tivemos realmente uma conversa séria. Eu falei, é isso que você quer? Ameacei separar dele. Aí ele falou, não, eu não vou largar minha família. Se você não aceita na política, eu desisto agora e aí bateu aquela culpinha assim, falou, eu não posso. Como já tinha muitos apoiadores, eu sabia que ele já estava
muito bem, articulando muito bem, e ele tinha esse sonho, e o sonho dele é devolver a Anápolis tudo que a Anápolis tinha dado a ele. Nós tínhamos uma família estabelecida, um colégio bem-sucedido, a vida pessoal e profissional em Anápolis. E quando eu entendi que isso era um desejo dele de contribuir para a cidade, eu comecei a participar. Então, eu caminhei com ele, a gente fez a campanha de 2016, os 2 últimos meses. Naquela época a campanha podia ser 6 meses. Então, de abril a outubro ele fez campanha e eu participei ativamente nos últimos 2 meses. E quando ele terminou, a gente gosta de ressaltar, ele era o 8 de 8 candidatos, no início com 0,2%. E consagrou no segundo turno vitorioso, e ele me fez o pedido para cuidar da assistência social da nossa cidade. Foi o primeiro e único pedido que ele fez. E a senhora atendeu muito bem, né? Porque são muitos projetos, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso. E aí, a partir de que momento nasceu a vontade de se candidatar a deputada estadual? Rafael, e aí ele fez esse pedido, para eu cuidar da área de assistência social, porque Anápolis tem muitas demandas, uma cidade grande, e eu falei, eu aceito, mas não quero ser secretária. Eu acho que o papel da primeira-dama, né, é muito maior. E eu faço até hoje. Você falou, às vezes eu deixei um pouquinho, não, eu acho que prioridade é Anápolis, eu estar primeira-dama, que foi onde realmente que eu descobri o trabalho voluntário, que eu poderia ser realmente útil enquanto primeira-dama, não só na área social. Eu brinco muito aí, eu dou meus palpites na área da saúde, da educação, então eu estou ali diariamente no gabinete, contribuindo e ajudando ele realmente a governar a cidade. E aí, agora, na campanha para Estado, veio essa possibilidade. As pessoas acenavam um ano antes, e ele contou essa história no dia da Comenda do Voluntário de Coração, que a gente tem lá, uma comenda de voluntariado na sexta-feira. Que eu brincava, eu não sou candidata, eu não vou ser candidata, não é isso que Deus quer para mim. E falava assim, eu estou esperando uma folha cair, se Deus... Caiu uma folha, eu vou ser candidata. Cai a árvore inteira aí. Cai a árvore inteira, eu não percebo. E é interessante porque Deus fala comigo e a gente acredita muito, e somos muito religiosos. Deus fala comigo por intermédio de outras pessoas. E um pastor que nunca tinha ido no gabinete foi lá, não sabia que eu estava lá, começou a conversar com o Roberto. E o Roberto falou, não, a Vívia está ali. Aí ele falou, eu tenho uma passagem para te falar da Bíblia. E falou exatamente essa passagem, que não existe na Bíblia, mas o texto condiz com isso. Que nada acontece se Deus não quiser. E naquele momento eu entendi que eu teria que ser candidata para cumprir realmente uma missão que Deus tem na minha vida, que é cuidar de pessoas. E ele estava certo, né? Porque a senhora foi eleita deputada. Graças a Deus. Hoje eu estou aqui como deputada. Primeiro impacto de chegar na Assembleia Legislativa, qual que é a avaliação da senhora em relação a isso? Porque são poucas mulheres que conseguem chegar. Infelizmente, essa ainda é a realidade e vocês têm trabalhado muito para poder mudar isso. Inclusive, uma das referências, né, de se candidatar, de lutar, de defender as mulheres lá dentro do parlamento, que é de maioria de homens. Qual que foi o primeiro impacto quando a senhora chegou lá? Eu acho importante falar isso, e aí eu me coloco que eu era avessa à política e agora de repente estou na política, e a gente sabe que as mulheres são minorias, mas eu acho que foi muito salutar essa campanha para as mulheres. Acho que as mulheres estão em evidências. A deputada federal mais bem votada, que foi a Silvia Alves, uma mulher. Eu fui a deputada mais bem votada, fui a 11ª mais bem votada ali de 41 deputados. Nós aumentamos de 2 deputadas, que era a Adriana Corse e Leda Borges, para 4 deputadas agora. Então, a mulher está percebendo que a política faz a diferença. Quando a gente fala de educação, de saúde, de bem-estar, de social, é a política que proporciona isso às pessoas. Então, a mulher, como maior parte do eleitorado, tem que estar engajada na política. É verdade que mulher vota menos em mulher do que os homens votam mais? Eu acho que isso está mudando, né? A gente deveria escolher a maioria mulheres, né? Porque somos a maioria do eleitorado, né? Exatamente. Mas acho que essa visão tem mudado. Prova disso, a gente tem inúmeras prefeitas no estado de Goiás, né? Porangatu, São Miguel, Campo Limpo, Bela Vista. Tem muitas, e mais outras, Iguaraíta, tem muitas mulheres já ocupando esses postos de trabalho, sendo prefeitas, vereadoras, deputadas, e realmente para dar, eu acho que a mulher tem esse olhar mais sensível para o ser humano, voltado para essas causas que dizem respeito à pessoa, e eu acho que isso é fundamental na política, e eu estou aqui para incentivar mais mulheres realmente a participarem e entrarem na política. Bom, vamos falar de projeto então, porque a senhora já chegou lá com algumas coisas em mãos
para trazer de Anápolis para todo o estado de Goiás. E uma desses projetos, eu quero começar falando por ele, que eu acho ele muito importante, foi o projeto de lei, que é o 435/23, que trata do diagnóstico e do tratamento de adultos com transtorno do espectro autista. Eu queria que a senhora explicasse a importância desse projeto e por que a senhora decidiu apresentá-lo. A gente vive isso em Anápolis. Nós temos uma parceria com o vereador lá e a gente tem uma associação muito ativa dos autistas. A gente agora está implantando a escola clínica do autista em Anápolis, que vai ser uma referência no estado de Goiás, aos modos que já tem no Rio de Janeiro. Acho que essas causas inclusivas a gente conseguiu... É a primeira em Goiás? Eu acredito que seja, eu ainda não fiz esse levantamento, é importante a gente fazer esse levantamento, mas a gente está bem feliz com essa escola, que eu acho que vai atender os autistas. A gente tem visto aumentar os casos, eu acho que o diagnóstico hoje está melhor, né? E então a gente precisa realmente de dar mais assistência aos autistas e a todos os tipos de deficiência que nós temos. Eu acho que é uma causa que é da área social. Hoje mesmo o deputado Paulo Martins apresentou um projeto de lei na área de autismo. Eu tive recebendo no gabinete lá do social pessoas com síndrome de Down pedindo para serem inclusas, conseguirem participar de eventos culturais e esportivos que eles não precisassem pagar, mas que eles tivessem acesso. Então a gente tem alguns projetos relacionados aí de inclusão mesmo dessas pessoas. A senhora tem o objetivo de ampliar isso? Já que a senhora está falando que recebe muita demanda lá no gabinete em relação a esse tema? Claro, a gente tem que levar essa pauta para todo o estado de Goiás. Eu acho que quanto mais a gente divulgar, ter um diagnóstico precoce, entender o que é o autismo, o síndrome de Down e outras deficiências, aí, eu acho que é importante para toda a população. A senhora tem um outro projeto também, que é relacionado aos jovens em ação. E a senhora apresentou esse projeto, tem até o número do projeto aqui, 545, e ele define novas regras de contratação. Eu gostaria que a senhora explicasse, na prática, o que isso vai chegar até a população. A lei federal permite a contratação de adolescentes para a primeira oportunidade de emprego, né, jovem aprendiz, de 14 a 24 anos. E a nossa lei estadual permite de 14 a 18 anos. Então, a gente quer, com isso, estender até 24 anos para que possibilite o acesso desses jovens a cada dia mais ao primeiro emprego e a esse processo de aprendizagem. O que a gente tem visto é que os adolescentes, em geral, têm saído do segundo grau mais tarde. Acho que na nossa época a gente se formava com 16, 17 anos, acabava o terceiro ano ali, terceira série. Não tinha celular, do ensino médio. E aumentou, né? Hoje nós temos o nono ano, né? Aumentou um ano, né? Então, os jovens têm saído com 18, 19 anos. E a gente possibilitar realmente que eles tenham esse acesso ao mercado de trabalho, esse programa de aprendizagem, estando ali no segundo grau. Essa ideia de ampliar, a senhora tirou da lei federal mesmo? O que fez a senhora apresentar esse projeto? Ser uma adequação à lei federal mesmo, adequar a lei estadual à lei federal. O que acontece? Nós temos esse programa de aprendizagem em Anápolis. Uhum. E lá a gente tem que contratar, às vezes com 16 anos, para ele estar saindo ali com 17,5, com 18. Então, se você possibilitar chegar até 24, você vai poder contratar esse jovem com 18, que se estende por 2 anos o programa. Não precisa contratar com 16, que o limite máximo seria 18. Então, é mais uma oportunidade para esses jovens que estão estudando. É uma condição por mais tempo, se manter por mais tempo e ter a possibilidade do primeiro emprego. O que a gente vê para ingressar no mercado de trabalho é a experiência. E a gente tem que oportunizar que esses jovens tenham experiência. Bom, e eu, claro, não poderia deixar de falar aqui, que também é um dos projetos guias da senhora na Assembleia, que é o Natal de Coração, que a senhora quer implantar em Anápolis. É um sucesso. E a senhora quer implantar em todo o estado. Como que está essa tramitação lá? Como que está o andamento disso lá na Alego? Rafael, esse foi o primeiro projeto que a gente teve quando eu me tornei primeira-dama. Né? Eu acho que... E aí tem que dizer que é algo de criança, quando eu vi a caravana da Coca-Cola passando por Goiânia, em diversos setores ali. E foi com base nessa ideia que eu falei, por que a gente não aproxima o Natal das pessoas mais vulneráveis? O que acontece muito é que... Você pegou uma ideia de criança... Uma ideia para levar, para atender a toda a população de Anápolis. O que acontece? A gente enfeita a praça principal, geralmente do centro, onde tem um mercado ali, onde as pessoas vão para consumir, na época de Natal, fazer suas compras, e o shopping tem a parte de enfeites dele, né? Ornamenta para ter mais venda.
E muitas das pessoas moram em bairros distantes, não tem essa possibilidade de sair do seu bairro, crianças, idosos, e ir até o shopping ou ir até a Praça Central. Então, por que a gente não criar, e nós criamos uma caravana com Papai Noel, com toda a ornamentação, com trenzinho da alegria, com pipoca, com algodão doce para as crianças, com a foto tirada ali na hora e levando principalmente aquele espírito natalino aos 4 cantos da nossa cidade. E a gente quer levar isso a todo o estado de Goiás. Então, estamos em conversa com o presidente Bruno, ele assinou positivamente que vai nos apoiar nesse projeto para que a gente leve aos demais municípios. O que eu tenho visto quando a gente leva a caravana do Natal de Coração, as pessoas... eu peguei um caso num bairro chamado Lapa, de uma senhora de mais de 70 anos que falou, você deixa eu conhecer o Papai Noel? Eu nunca tive essa oportunidade. E aí ela foi a primeira a subir, a gente deu uma boneca que a gente distribui brinquedos também, a prefeitura faz aquisição de bonecas, de carrinhos, de bolas, para dar para as crianças. E eu falei, essa idosa merece uma boneca também, e ela guarda a boneca até hoje. Eu tive visitando ela recentemente, a boneca está ali dentro da caixa, que é a boneca que ela ganhou do Papai Noel, que conheceu com mais de 70 anos. Ou seja, não teve esse momento lúdico na infância, e mesmo com 70 anos ela ainda cria... Ela ainda tinha esse sonho, né? Sonho e acreditava ainda na magia do Natal, isso, né? Isso. A gente brinca que tem até neve, viu? No nosso Natal. A gente tem saindo do caminhão ali as espumas de sabão, que dá a impressão que é uma neve, então a gente sabe, Anápolis é uma cidade grande, mas quando a gente se compara ao estado, que são 246 municípios, a gente sabe que precisa de uma mega estrutura para atender todo mundo, porque também não dá para fazer em uma cidade, deixar a outra de lado, até porque você cria uma expectativa. Isso é possível? É viável? Como que a senhora pretende conseguir agregar todo mundo nesse projeto? Nós vamos ter que agregar por regiões mesmo, por cidades próximas. Né? Nós temos Anápolis, polos. Polos, porque nós temos Anápolis que no raio de 50 quilômetros tem mais de 30 municípios. Então dá para agregar por cidades, polos aí. E eu conto com a parceria de todos os deputados e deputadas para embasar esse projeto, e a gente realmente está levando seria desenvolvido pela Alego? Pela Alego. Seria um projeto de resolução, não lei que o executivo executa. E teria um apoio da iniciativa privada, algo nesse sentido para ajudar? Podemos contar com a iniciativa privada, né? Nós temos vendo essa questão dos empresários hoje mais ligados ao voluntariado, lá em Anápolis tem muito, viu? Nós temos muitos voluntários lá. Eu acho que no estado também, né? Prova disso é a primeira-dama Gracinha Caiado, através da UVG, tem... Exatamente. Ela teve uma arrecadação de leite aí, longa vida, e os empresários participaram, e outras coisas também que ela arrecada muito bem. Também tem os voluntários de coração. Por que é Natal de coração e voluntários de coração? Porque é de coração, né? Rafael, o voluntariado acho que parte realmente do coração, né? Nós tivemos a comenda na sexta-feira e ontem foi o Dia Nacional do Voluntariado e o comandante da base aérea recebeu a medalha, a comenda do voluntário de coração, e ele falou uma coisa que eu gostei muito. Por exemplo, no regimento da base aérea não tem nada que diga que nós temos que fazer voluntariado, mas nós fazemos, porque nós queremos atender o próximo. A gente entende as demandas, as necessidades do próximo e nós queremos ajudar. Então, acho que é essa a intenção, ajudar o próximo. Isso não é obrigatório, não é um trabalho remunerado, mas é o despertar do coração de cada um, que ajudar o próximo é importante. Então, o voluntariado é isso, e o Natal também. Quando a gente faz o Natal de coração, quando a gente faz o Arraiana, que é outro projeto que nós temos lá, com 5 dias de show. Eu ia falar do Arraiana. Nós temos mais de 200, 300 funcionários trabalhando toda noite em prol da população, de forma voluntária. E eu e o prefeito Roberto Naves fazemos questão de toda fala nossa, nós ressaltarmos isso, porque sem o trabalho deles não era possível realizar esses eventos. E eles ficam felizes, sabem da necessidade de servir ao próximo. Esse é o mais importante. E esse ano teve recorde de público lá, né? Vocês já estão pensando para o ano que vem fazer um espaço maior, de repente, para poder agregar mais pessoas? Porque quanto mais gente participando, mais você tem resultado, né? Mas eu acho que o estádio, que agrega muito bem, é uma estrutura que a gente consegue administrar, coordenar. Nós fizemos 5 dias de festa do Arraiana e não teve nenhum incidente. Não sai do controle, né? Sai do controle. Eu acho que atende bem a população de Anápolis. Acho que a maior parte foi atendida aí, principalmente no show da Maiara e Maraísa, com mais de 25 mil pessoas.
Então, acho que o espaço lá atende bem a nossa demanda. Foram 200 toneladas de alimento? 230 toneladas que nós estamos distribuindo agora. E como que é feita essa distribuição? A gente está montando cestas de alimentos para distribuir às famílias em situação de vulnerabilidade. Essas famílias são acompanhadas pelos centros de assistência social, estão inscritas no CadÚnico, então tem toda uma triagem. São famílias, por exemplo, em extrema pobreza, em situação de pobreza, e que a gente já acompanha, já leva essas cestas todo mês para elas, mas agora com esse reforço de 230 toneladas. E distribuímos também para as instituições socioassistenciais do nosso município. Hoje eu conversei com a secretária Elisane e ela me disse que nós temos 140 ofícios pedindo alimentos. Então, que não é possível montar cestas, nós temos uma quantidade, por exemplo, grande de açúcar. A gente destina às instituições sociais. Eu anotei aqui uma outra pergunta que eu ia fazer, que também eu acho de extrema importância, só que acho que eu apaguei aqui, eu até esqueci o nome que é o nome exato, mas aquele projeto da Casa Abrigo, é isso o nome? De que Casa Abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica. Isso tem em Anápolis, né? Nós temos. A senhora também está lutando para implantar em outras regiões do estado. Tem um projeto de lei para implantar em todos os municípios. Está em tramitação. Ele está onde agora, nesse exato momento? Acho que está na Comissão de Constituição e Justiça. E só explica aqui para o pessoal que não conhece ainda esse projeto, como que ele funciona lá em Anápolis, só para as pessoas entenderem. A maior parte das mulheres é vítima de agressão do companheiro, daquela pessoa onde ela reside. E o que a gente tem visto é que a mulher muitas vezes não denuncia porque depende de uma situação econômica financeira do agressor. Então ela vai denunciar, não tem para onde ir. Então a gente precisa dessas casas-abrigos para acolher essas mulheres, mas acolher também os dependentes, no caso os filhos menores de 18 anos. Então a gente tem essa casa-abrigo em Anápolis, que é um projeto pioneiro, acho que no estado de Goiás nós somos o único, ou tem mais uma aqui em Goiânia que não funciona como casa-abrigo. Essa foi a ideia da senhora também? Nossa, lá da assistência social. Vou partilhar, meu projeto não é só meu, não, é de toda a secretaria que a gente faz com um grupo ali, que todo mundo palpita. Me chama a atenção nesse projeto que a senhora tomou um certo cuidado de colocar em um local onde tem que ser sigiloso, exatamente, não para evitar que o agressor tome conhecimento e vá lá. Exatamente. Então a mulher fica ali, recebe todo um aparato, assistência psicológica, os filhos também, alimentação adequada. E aí o advogado por conta, e possibilita ela também fazer cursos para qualificação profissional, para que ela seja inserida no mercado de trabalho, seja capaz de ganhar seu dinheiro para sair daquela condição. E ela fica quanto tempo mais ou menos nessa casa? De 3 a 6 meses. Ela fica lá de 3 a 6 meses? Até a gente conseguir dar uma independência financeira para ela e ela conseguir sair. E os filhos importante juntos? Agora, porque o Estado... Os filhos juntos. A gente não separa a mãe de filhos, porque senão a mãe não vai. A mulher que é vítima de agressão e tem filhos, ela não vai abandonar os filhos jamais. Então, ela precisa levar os filhos. Agora, essa semana, tem um projeto do Estado de Goiás, também um aluguel social para mulheres vítimas de violência, em que o governador e a primeira-dama Gracinha Caiada, através da GEAB, do presidente Baldi, está lançando um aluguel social, R$350 para essas mulheres, para poder ajudar no aluguel e ela sair também dessa condição de violência que se encontra na residência. Que é uma forma de ajudar, por exemplo, onde não tem a casa-abrigo, por exemplo, ajudar ela também. O aluguel social, né? Bom, agora vamos falar um pouquinho de política. Eu tenho uma dúvida, eu sei que a senhora não pode ser candidata agora nas próximas eleições à prefeitura de Anápolis, né? Porque tem um vínculo aí com o atual prefeito. Porém, a senhora pode ser candidata daqui mais alguns anos. A senhora tem vontade de ser prefeita? Eu costumo dizer na vida que eu não falo nunca, porque... Não pode, viu? Não posso falar nunca. Deus me toca aí. Mas acho que agora eu estou muito focada no meu mandato, acho que a gente está no início não, aí. A pergunta não entendeu. Não, eu estou no início do meu mandato, eu não estou pensando nisso ainda. Só tem vontade de ser prefeito? Se perguntar hoje, eu diria não. Sério? Por quê? Não, porque eu participo ativamente ali do trabalho que o Roberto faz junto à prefeitura. Eu sou muito presente. Ele, por exemplo, agora no Anápolis Invest, que ele está dando ordem de serviço, eu estou todo dia com ele. Ontem nós tivemos um evento da prefeitura, eu estou lá. Eu vejo então, mesmo, todo vídeo que eu vejo do acho que Roberto, eu me sinto contemplada nessa ajuda que eu estou dando a Anápolis, aí, contribuindo para que a gente se desenvolva economicamente, socialmente. Então, hoje eu estou bem enquanto deputada estadual e enquanto primeira-dama. Eu estou sentindo que ela tem vontade de ser prefeita. Estou muito feliz. Vocês também acharam? Eu achei. Eu acho porque
A senhora é muito bem vista, né? Em Anápolis, onde a senhora tá, a gente vê que as pessoas chegam. Mas você sabe, Rafael, e tem uma possibilidade para isso. Eu costumo falar que eu não faço projeto a longo prazo. Esses projetos são de Deus. Eu não estaria aqui se não fosse Deus. Meus projetos acho que eram outros. Como eu te falei, eu era bancária, estava bem na vida ali, privada, e aí Deus me mandou para cá, então cada dia é Deus que conduz. E está gostando de ser deputada? Estou, eu acho que é uma oportunidade incrível de ajudar as pessoas, com projetos de lei, atendendo as pessoas, podendo auxiliar na saúde, na educação, no social. Eu acho que a gente pode contribuir muito com o Estado. E aí eu quero fazer uma pergunta agora mais pessoal mesmo, porque assim, eu não teria a mínima condição de ser político, porque eu não aguento cacete não, viu? O pessoal falar lá no meu Instagram, lá me xingar, chamar de bandido, não sei o quê, eu já fico puto já. Como que a senhora lida com essa situação? Porque, lógico, ninguém agrada a todo mundo o tempo todo, né? Não agrada. E tem aqueles também que fazem com maldade. Também seria chato se agradasse todo mundo, né? E tem aqueles que fazem por maldade mesmo, né? Por estar na oposição. Assim, é chato a gente ouvir. Eu e o Roberto temos uma máxima, nós não olhamos muito a rede social na questão de comentários, principalmente dentro de casa. Eu tenho uma filha mais velha que gosta muito de política, a Giovana, com 17 anos, e de vez em quando ela chega, mãe, eu li isso, mãe, eu li aquilo. Eu falo, não, Giovana, deixa isso pra lá, esquece isso. Lógico que na hora que a gente vê um comentário desse, nossa, não é isso. A gente sabe que a realidade é diferente, que não é isso que a gente quer, que não é isso que a gente está fazendo. Mas as pessoas são livres, principalmente agora nas redes sociais, para falar o que quiser. Então... E o pessoal se esconde lá, muitas vezes lá atrás. Mas eu entrevistei uma influencer aqui, deputada, e ela me falou assim, o segredo, sabe qual que é? Você só pode ler os 20 primeiros comentários. O resto, deixa pra lá, porque vai vir só bordoada. Vou pensar nisso. Não vale a pena ler comentários, sabia? Mas se a gente ficar muito preocupado com isso, paralisa o trabalho, né? Você não consegue fazer, né? Então, por isso que eu pergunto, porque às vezes você ficar lendo muito, te desmotiva também, né? É verdade. Não te dá uma motivação de fazer o trabalho. Não, então a gente segue firme e não lê muitos comentários. Não sei se eu passo do 20º, não. Só pra gente encerrar aqui, a senhora é presidente da Comissão de Assistência Social lá da Alego, e como tá lá os projetos, o que tem de bom lá, o que a gente pode divulgar aqui, que a senhora fala assim, ó, esse projeto, todos são importantes, mas esse aqui merece um destaque especial. Olha, eu acho que a Comissão de Assistência Social é importante. Foi o primeiro pedido e o único que eu fiz quando assumi. Antes de assumir, eu conversei com os deputados. Eu fiquei sabendo que a senhora não quer fazer parte da mesa, eu quero só a Comissão de Assistência Social, que é a minha área, onde eu gosto de atuar. E eu pedi a comissão. E agora, para o Bruno ser reeleito de novo, eu fiz novamente o pedido. Eu falei, eu quero a comissão de novo. Ah, mas você vai fazer e pedir uma vaga na mesa diretora. Você vai fazer parte da mesa? Não pode. Eu falei, então, resolva, porque eu quero os dois, eu acho importante. Mas conseguiu? Consegui. Ficou na mesa, é verdade. Eu estou na mesa, a Bia de Lima está na mesa. Na próxima. Acho que a Bia continua presidente da Comissão de Educação e eu da Assistência Social. Então, os projetos da área social que nós temos na Alego, todos passam pela Comissão de Assistência Social. Eu estou articulando agora um projeto da GEAB, que inclusive muda as mulheres vítimas de violência para ter prioridade nos projetos habitacionais, né? Populares, né? E que não faça restrição ao tempo de moradia que ela tem no município, tendo em vista que o projeto é estadual, então ela poderia conseguir um aluguel social ou uma moradia em outra cidade de Goiás, morando no estado de Goiás. Então, esses projetos que realmente da área social, que são importantes para as pessoas mais vulneráveis. Até porque, quando se fala em violência doméstica, tem situações que a mulher precisa ser retirada da cidade e ir para outro local, não é verdade? Isso. Porque nem sempre a justiça ela é plena, E uma cidade pequena muito. Não adianta ela mudar só de residência, né? Ela precisa mudar de cidade. De vida mesmo, totalmente. E outra questão também de alteração dessa lei importantíssima. Às vezes a mulher... A residência está no nome dos dois. E isso impossibilitava a mulher participar de programas habitacionais. Tem essa alteração agora na lei, que foi uma exigência da primeira-dama Gracinha Caiado. Mesmo ela constando na escritura do imóvel que ela é dona, também ela poder pleitear um imóvel, sendo vítima de violência. Eu sei que, gente, o pessoal quer me matar aqui, eu sei que ela tem uma agenda, viu? Eu já vou terminar aqui, mas tem um projeto legal lá na Câmara, que eu acho que vale a pena até a senhora dar uma olhada, até a Silvia que está encampando isso, que é o seguinte... o homem que for condenado por violência doméstica, ele perderia o direito a qualquer divisão de bens.
Então ficaria tudo para a mulher e para os filhos. Eu achei muito interessante isso. Muito interessante isso. Muito. E é mais barato do que você pegar e fazer com que... tem que entregar uma casa popular. Ou entregar uma casa filhos, popular, né? entendeu? Exatamente. Deslocar ela, Até não. porque você rompe os vínculos, né? Exatamente. Os meninos, as crianças que estão numa escola, é um rompimento muito grande. Geralmente quem faz isso é a mulher e os filhos que se afastam. Exatamente. E o cara que cometeu o crime, continua na boa e ainda tem direito à parte. Eu achei interessantíssimo. Isso tem discussão lá na comissão Tomara que vá pra frente. da mulher. É interessantíssimo isso. Apoia. Deputada, eu quero agradecer demais a sua presença aqui no podcast. Eu tinha mais assuntos aqui, mas eu sei que o tempo é curto. O convite já fica estendido para a senhora retornar. E se tiver alguma pergunta que eu deixei de fazer, algum projeto importante que eu deixei de falar, o microfone está aberto aí para a senhora poder se comunicar com a população. Rafael, graças a Deus nós já apresentamos vários projetos. Um já se tornou lei, que é o projeto da fibromialgia, para realmente nós termos esse projeto um diagnóstico precoce, um tratamento efetivo para essas pessoas. Para você ver, nós temos mais de 6 milhões de brasileiros, é uma doença ainda desconhecida. E pouco falada. E pouco falada, que afeta o corpo todo, né? Apresentei um projeto importante agora na área da saúde também, quanto à escoliose, que é uma doença que atinge crianças e adolescentes e causa deformidade na coluna. Então, se não for diagnosticado até os 10, 12 anos, pode causar uma deformidade permanente. Então, acho que é importante a gente tratar desse O que esse projeto determina? Que tem que ser feito o diagnóstico das crianças e adolescentes, principalmente nas redes, na escola, né? Que é possível. Eu te falo isso porque eu passo por essa situação em casa. Eu tenho 4 meninas e as 4 têm escoliose. E hoje a gente faz o tratamento porque uma pessoa que estava, uma personal de uma das meninas fazendo ali, ela falou, Viva, sua menina tem escoliose. Então a inspiração desse projeto nasceu dentro de casa. Dentro de casa, que é o que eu e o Roberto falamos sempre, o que a gente tem na nossa família, o que a gente quer para a nossa família, a gente quer para a população toda. Prova disso é que a gente distribui mantas e cobertores na época do frio de qualidade, são as mesmas que a gente usa em casa. Prova disso é o Natal de Coração, que todos têm acesso, a nossa família tem, a gente tem condição de comprar um presente, a gente quer dar isso para as crianças. A UPA pediátrica, que foi uma idealização do Roberto, que é a primeira UPA pediátrica do Centro-Oeste e a terceira do Brasil, que realmente é um lugar para acolher, para cuidar das crianças, com uma estrutura fantástica no nosso município, porque nós passamos um problema pessoal, que a nossa filha mais velha é bastante alérgica, com 1 ano ela não tinha um tratamento em Anápolis, nós saímos correndo aqui para Goiânia, e uma pediatra que nos atendeu aqui, porque ela corria risco de morte, realmente. Então, tudo que a gente passou na família, a gente não quer que as pessoas de mal, a gente não quer que os outros passem. E o que a gente tem de bem, a gente quer levar a toda a população. E da mesma forma, estando aqui na Alego, propor projetos de lei que realmente atendam. Muitas famílias vulneráveis não conhecem o que é escoliose. Então, eu já recebi alguns casos, a minha filha vai ter que fazer cirurgia, porque a coluna dela está deformada. E para não chegar a esse ponto, a gente precisa do diagnóstico rápido e precoce. Eu acredito muito na prevenção, né? Eu disse isso ontem, a gente teve um debate até com a Silvier sobre mulheres vítimas de violência. Eu falei, gente, nós temos que trabalhar. Lógico que as medidas imediatas são importantíssimas, mas pensando a longo prazo com a prevenção. Nas escolas, com as nossas crianças, com nossos meninos e meninas, orientando e dizendo a eles o que são violências. Que não são só com as meninas, mas trabalhar também com os meninos. Como que um homem, um adolescente tem que tratar uma mulher. Então, acho importante esse trabalho com a prevenção, assim a gente vai ter um país melhor. Minha avó já dizia, hein? É melhor prevenir do que remediar. Com certeza, esse ditado é corretíssimo. Deputada, muito obrigado para você que nos acompanha. Até o nosso próximo encontro. E você sabe que tem sempre um bom papo e muita informação para você. Então, até lá.